ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. No episódio de hoje, vamos contar a história de quando a elite de São Paulo se revoltou contra o governo e resolveu armar um golpe de Estado intitulado de Revolução Constitucionalista. Em 1932, irritados com o interventor de Getúlio Vargas no governo, os paulistas formaram uma frente única para combater a ditadura que resultou na morte de 5 jovens e o estouro de uma guerra civil que durou 3 meses e terminou com a derrota total de São Paulo. Venha entender com a gente como tudo isso aconteceu. Mas antes, nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Paulista Rosso, um vinho da vinícola Marchese di Ivrea. E como o nome diz, é um vinho feito no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Ituverava, com a uva Sangiovese, que tem um paladar equilibrado e textura aveludada. Perfeito para harmonizar com fondis, patês, cogumelos e carne de cordeiro bem rico. Ele está por R$ 108 lá no Drinco. Aproveite. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Em 1932, estavam lá Ferreirinha, estudante de Direito, Juliano Meira, jornalista de um dos maiores jornais do país, e Toledo, dono de uma barbearia no Largo São Bento. Nenhum dos três imaginava que o protesto dos paulistas naquele 25 de janeiro de 32 acabaria levando o país a uma guerra sangrenta. Se você está ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, então está ouvindo na data certa, 9 de julho. Isso porque foi exatamente nesse dia, em 1932, que São Paulo iniciou sua guerra particular contra o governo brasileiro, com a desculpa de uma restauração constitucional, mas que na verdade era apenas uma revolta para manter os privilégios da elite cafeicultora paulista. Isto é um resumão, a história é mais complexa, mas espero que até o final do episódio vocês entendam direitinho como tudo se deu. Para começar a contá-la, tenho de voltar a 1924. 100 anos atrás, São Paulo foi palco de uma tentativa de golpe de Estado. Militares estavam dispostos a acabar de vez com a República do Café com Leite, que basicamente era a alternância de poder entre paulistas e mineiros na presidência da República. Os militares se entrincheiraram em São Paulo e tinham como ideia marchar até o Rio de Janeiro para depor o governo. Tropas federais avançaram sobre São Paulo, chegando inclusive a usar a força aérea para bombardear a cidade e desmobilizar os golpistas. O presidente mineiro Arthur da Silva Bernardes manteve o poder e o privilégio da elite paulista, que era radicalmente contra esse golpe. Mas deste embate duas coisas ficaram: a vontade de renovação do governo e a vontade de manter o controle das coisas. Essas duas vontades iriam se bater muito em breve. Depois de Arthur Bernardes, era a vez de São Paulo comandar o país. A presidência ficou a cargo do fanfarrão Washington Luiz, que era conhecido como o Paulista de Macaé. Ele era carioca, mas foi prefeito de São Paulo e também governador do estado. Durante a sua presidência, ele foi baleado por sua amante, a marquesa italiana Elvira Vichy Maurici. Ele tinha 59 anos e ela 28, mas ele não morreu. Curiosamente, ela apareceu morta 4 dias depois. Mas a gente já contou essa história no episódio de como os presidentes morreram. Vai lá ouvir os detalhes. Sim. Mas além desse episódio digno de casos de família, Washington também aprontou outra. Ele implodiu a República Velha, o Café com Leite, quando decidiu apoiar o paulista Júlio Prestes na eleição de 1930. Os mineiros ficaram putos da vida e se juntaram com a Paraíba e Rio Grande do Sul para enfrentar Prestes, formando a Aliança Liberal, com Getúlio Vargas como candidato à presidência e João Pessoa como vice. Os demais estados fecharam com Prestes. Em 1º de março de 1930, Júlio Prestes venceu a eleição mesmo com protestos da oposição que denunciava fraude. Surgem boatos sobre uma possível revolução, desmentidos por Getúlio Vargas e outras lideranças da Aliança Liberal. O clima estava pesado e o Brasil passava por uma crise depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A Aliança Liberal também englobava militares do tenentismo, cuja filosofia golpista era aberta e latente. Militar é golpe de Estado? Olha aí. Isso acontece no Brasil? Nunca. Nossa, nunca. Em 15 de março, o coronel do sertão da Paraíba, José Pereira Lima, desafeto aberto de João Pessoa, liderou uma revolta para depor o próprio Pessoa. O governo de Washington Luiz se recusou a fazer uma intervenção federal na Paraíba. O episódio ficou conhecido como a República de Princesa, que só foi dominada pelo governo da Paraíba em agosto de 1930.
A Aliança Liberal bateu no governo acusando de negligência nesse caso, e a conspiração começou. Se recusando a aceitar os resultados da urna, iniciou-se uma conspiração com base no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, com a intenção de não permitir que Júlio Prestes assumisse a presidência, o que deveria ocorrer em 15 de novembro. No nordeste do Brasil, o tenente Juarez Távora, que havia fugido da prisão em janeiro de 1930, organizava na clandestinidade a revolução. Oswaldo Aranha comprou dezenas de milhares de armas da Tchecoslováquia para equipar os apoiadores civis da revolução. Essa conspiração sofreu um revés em 10 de maio, quando morreu em acidente aéreo o tenente Antônio Siqueira Campos. Siqueira Campos era um bom articulador político e fazia contato com militares estacionados em São Paulo. Com sua morte, praticamente acabou o ímpeto revolucionário entre os militares de São Paulo. Em 29 de maio de 1930, a conspiração sofreu outro revés, com Luiz Carlos Prestes, que deveria ter sido o comandante militar dessa revolução, desse golpe, mas aí ele titubeou do comando para apoiar abertamente o comunismo. Que doideira. Outra bomba foi o assassinato de João Pessoa, em 26 de julho. Apesar de ser um crime pessoal, o assassino tinha uma rixa pessoal com ele, a Aliança Liberal usou o fato para acusar o governo pela morte. Mas deixa eu dar uma acelerada aqui, porque o golpe de 1930 merece um episódio só dele. O fato é que o Getulhão deu o golpe em outubro e se tornou chefe do governo provisório e meteu uma ditadura já de cara. Ele suspendeu a Constituição e nomeou interventores em todos os estados. Dissolveu o Congresso Nacional e os estaduais também. Até as câmaras municipais foram dissolvidas. Além disso, ele proibiu os estados de pegar empréstimos no exterior e passou a controlar o comércio exterior, mexendo no vespeiro dos lucros dos cafeicultores paulistas. João Alberto de Lins de Barros, um tenente, foi nomeado interventor em São Paulo, a quem a oligarquia paulista tratava pejorativamente como forasteiro e plebeu, ou ainda por o pernambucano. Ou seja, paulista sendo paulista. Forasteiro e plebeu. Era o que eu era em São Paulo. Forasteira e plebeia. Exatamente. Getúlio aparelhou todo o controle do governo paulista, o que complicou a vida da elite mexendo em seus lucros. Em 1932, com a nomeação de Pedro de Toledo como interventor, elevou a temperatura no estado. Em 25 de janeiro foi feito um grande comício na Praça da Sé, onde 200 mil pessoas foram se manifestar contra Vargas. O mote era pelo retorno da Constituição. Mas, na verdade, era tudo sobre dinheiro mesmo. Porém, o governo de Toledo era um caos porque muita gente do governo federal metia o bedelho, Então o estado foi ficando uma bagunça só. O Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático de São Paulo, que antes apoiavam a Revolução de 1930, uniram-se em fevereiro de 1932 na Frente Única para exigir o fim da ditadura do governo provisório e uma nova Constituição. Assim, São Paulo inteiro estava contra a ditadura. Os paulistas consideravam que o seu estado estava sendo tratado pelo governo federal, que se dizia um governo provisório, como uma terra conquistada, governada por tenentes de outros estados, e sentiam, segundo afirmavam, que a Revolução de 1930 foi feita contra São Paulo, pois Júlio Prestes tinha tido 90% dos votos paulistas em 1930. Então eles estavam se sentindo humilhados pelo Getúlio Vargas, na verdade. Ainda em maio daquele ano, contrariando a diretriz de Getúlio Vargas e por pressão da população paulista, a Frente Única Paulista articulou a formação de um novo secretariado junto ao interventor, formado exclusivamente por nomes paulistas, defensores da bandeira, reconstitucionalização e da autonomia estadual. Getúlio Vargas enviou Oswaldo Aranha a São Paulo com a missão de evitar essa reforma e impor ao interventor paulista um corpo de secretários convenientes aos interesses do governo Vargas. Sabendo disso, a população paulista se antecipou e realizou um grande protesto nos dias 22 e 23 de maio, para demonstrar repúdio à visita de Aranha e ao próprio governo federal. Fora Aranha. Aí, no dia 23, durante uma manifestação no centro da cidade de São Paulo, 5 jovens foram assassinados a tiros por membros do Partido Popular Paulista, uma organização política e militar criada por João Alberto Lins de Barros e por Miguel Costa, e que servia como sustentáculo em São Paulo do regime de Getúlio Vargas. A morte dos jovens deu origem a um movimento de oposição que ficou conhecido como MMDC, posteriormente denominado oficialmente como MMDCA. E esse daí são o nome das pessoas, O Martins, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza, Antônio Américo Camargo de Andrade e Orlando de Oliveira Alvarenga, que foram as pessoas que foram assassinadas. Mas a rua em São Paulo só chama MMDC, ela não tem esse A aí. Não, o A foi depois porque o Alvarenga morreu 2 meses depois. Entendi. O Alvarenga, coitado, ele só entrou na sigla depois. Isso.
E por isso que São Paulo tem aquela famosa Avenida 23 de Maio. Porque eles foram mortos no dia 23 de maio. Exatamente. É o dia do soldado constitucionalista na cidade. Eles eram soldados? Não. Eram só estudantes? Só estudantes. Tá. O MMDC, né, foi organizado como uma sociedade secreta em 24 de maio de 32. Esse fato levou à união de diversos setores da sociedade paulista em torno do movimento de constitucionalização, que se iniciara em janeiro de 32. Neste movimento, liderado pelo MMDC, se uniram o PRP e o Partido Democrático, reconhecidos pelo governo federal como setores da oligarquia, que pretendiam a volta da supremacia paulista e do PRP ao poder, com Júlio Prestes. Estava armado o cenário do duelo entre a visão de democracia social do governo Vargas e a democracia liberal dos paulistas. O governo Vargas não era democrático. Não, mas ele ia fazer a eleição. Ditadura formal foi só mais para frente. Entendi. Daí eles tramaram a queda do governo e a confecção de uma nova Constituição. Na liderança desse movimento estava a maçonaria paulista, com nomes como Júlio de Mesquita Filho, Do Estadão. Armando de Sales Oliveira, Ibrahim de Almeida Nobre e até Pedro de Toledo, o interventor, aderiu. Em 9 de julho, o caldo entornou de vez. Vargas forçou mais a mão com os tenentes em São Paulo. Pior, ele nomeou o Major Miguel Costa para ser o chefe da Força Pública, a antecessora da Polícia Militar. Miguel Costa havia sido expulso da Força Pública em 1924 porque era um dos revoltosos que queriam derrubar o governo lá atrás. Eita! O levante armado foi deflagrado na cidade de São Paulo às 8h30 da noite de 9 de julho, com o engajamento da Força Pública de São Paulo, unidades do Exército da 2ª Região Militar e grupos civis armados. A ideia era a tomada das principais estações ferroviárias, quartéis, prédios públicos, da Companhia Telefônica, da sede dos Correios e Telégrafos, a Rádio Educadora Paulista, a Rádio Record e a Rádio Cruzeiro do Sul, além da sede dos principais jornais paulistanos. Eles também tomaram o aeródromo Campo de Marte e 2 quartéis. Parece usado, bastantes lugares. Quando deflagraram o levante revolucionário, os paulistas acreditavam possuir o apoio de outros estados, notadamente Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do então estado do Mato Grosso, para a deposição de Getúlio Vargas e a formação de uma junta provisória para governar o país até as eleições para a Assembleia Constituinte, agendada para 3 de maio de 33. 200 mil paulistas se alistaram no então chamado Exército Constitucionalista. Foi grande o apoio da população. Foi. Eu duvido que o Rio Grande do Sul fosse contra o Getúlio Vargas. Nunca. Duvido. E é exatamente isso. O apoio dos outros estados não vieram. Exceto o Mato Grosso. Todos deram para trás, mas mesmo o Mato Grosso resolveu não se envolver muito na treta. Tropas paulistas são enviadas para os frontes em todo o estado, mas as tropas federais são mais numerosas e bem equipadas. Aviões são usados para bombardear cidades no interior paulista. 40 mil homens de São Paulo enfrentaram um contingente de 100 mil soldados do Brasil. O plano paulista previa um rápido e fulminante movimento em direção ao Rio de Janeiro pelo Vale do Paraíba, com a retaguarda assegurada pelo apoio que será dado pelos outros estados. Mas isso não aconteceu, né? Aí virou São Paulo contra o Brasil. Comandadas por Pedro de Toledo, aclamado governador revolucionário, e pelo general Bertoldo Klinger, as tropas paulistas se viram lutando em 3 grandes frentes: o Vale do Paraíba, o Sul Paulista e o Leste Paulista. Como as suas fronteiras foram fechadas, não havia como trazer mais armamento de fora do país para o conflito. Assim, muitos voluntários levaram suas armas pessoais e engenheiros da Escola Politécnica do Estado e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ou IPT, passaram a desenvolver armamentos a serem produzidos pelo próprio Estado para suprir as tropas. Um navio que trazia armamento dos Estados Unidos para os paulistas foi apreendido pela Marinha do Brasil. Os caras da Poli estavam desenvolvendo arma assim, rapidamente. Exatamente. Entendi. Vou ler um trechinho de um discurso de Ibrahim Nobre fez em 13 de julho nas rádios paulistanas. Até que enfim, minha terra, chegou a nossa hora, a hora física da nossa fé brasileira. Lembram-se, meus patrícios? Lembram-se quando nós abrimos os braços e as portas em outubro de 30, aquelas fanfarras de uma linda mentira? Lembram-se daquele estelionato cívico? Lembram-se das nossas ruas, das nossas coisas, da nossa vida, daquela grande vergonha que nos trazia de cabeça abaixo e que nos punha na alma uma vontade doida de morrer? Ah, vocês não podem ter se esquecido que a lembrança aqui ficou entre equimoses e cicatrizes. Não há optar entre ontem e hoje, entre 30 e 32, entre o ultraje e o pundonor, entre a causa e a consequência. Ah, aqui vai pelas ruas, ao lar, na fronteira, no frêmito de todas as coisas. São apenas estilhaços da nossa alma. São Paulo hoje é um soldado só, de pé e em armas,
sem desfalecimento, sem discussão. Nós vamos para frente, nós marchamos para o Rio de Janeiro, custe o que custar. O que você achou aí, Camila? Além da... É que eu li aqui, mas a escrita é realmente rebuscada. Eu amei, eu achei que sem ultraje nem pundonor. Pundonor. É assim, sem desfalecimento, sem discussão, vamos marchar para o Rio de Janeiro, paulistas. Marchamos. Vai que vai dar certo. Sigamos. Em 23 de julho de 32, durante os testes com o novo morteiro projetado pelos engenheiros da Poli, um acidente matou o então comandante da Força Pública, o coronel Júlio Marcondes Salgado. Falei que não era para confiar nos alunos da Poli assim. Viu? Tudo estava se esfacelando. Uma das armas mais sofisticadas feitas pela indústria paulista foram os trens blindados e tanques de guerra, que chamavam tanques paulista, que foram utilizados nos denominados setores leste, norte e sul do combate. Eles fizeram um trem blindado, a Poli. Agora eu tô começando a achar que a gente tem que confiar nos estudantes da Poli. Mas o morteiro não funcionou, ele matou alguém. Matou o comandante da Força Pública, da PM da época. São Paulo criou uma moeda própria, o dinheiro paulista, que foi falsificada pelo governo Getúlio Vargas e distribuída na capital paulista para desestabilizar a economia do estado. Eu amei o dinheiro paulista. Dinheiro paulista. O dinheiro paulista era lastreado pelo ouro arrecadado pela campanha Ouro para o Bem de São Paulo, também chamado de Ouro para a Vitória. E, devido à falta de munição, os paulistas inventaram e passaram a usar um aparelho que imitava o som das metralhadoras, chamado de matraca. Vem daí a expressão matraca-trica. Matraca-trica. E surgiram também alguns personagens, como a professora Maria Guazábia, de São João da Boa Vista, que se tornou uma soldada matadora, um terror para as tropas federais na região de Campinas. E, enquanto isso, o governo Vargas acusava São Paulo de estar na mão do fascismo italiano trazido pelos imigrantes. Brasileiros de outras regiões eram recrutados pela ditadura para combater São Paulo, sob a justificativa de que o Estado queria se separar do Brasil. E a brutalidade do combate pode ser resumida nesse caso aqui. Na cidade de Cunha, ali perto da fronteira com o Rio de Janeiro... Cidade maravilhosa, gente. Por favor, visitem Cunha. As tropas federais torturaram e mataram o agricultor Paulo Virgínio por esse se recusar a dizer onde estavam as tropas paulistas. Paulo Virgínio foi obrigado a cavar sua própria sepultura e supostamente morreu dizendo: morro, mas São Paulo vence. Paulo Virgínio, junto com os jovens do MMDC, está enterrado no ponto central do mausoléu do Ibirapuera. Gente, que loucura! Não sabia que tinha o Paulo Virgínio. Lá. Tem acho que 180 corpos. No mausoléu do Ibirapuera? Isso. Oi, tá. Mas falando sobre o separatismo, não era 100% verdade, mas também não era uma mentira. Havia grupos separatistas no movimento. E sabe quem era o grande defensor dessa ideia, Camila? Sabe? Não tenho a menor ideia, mas eu diria que grande parte dos paulistas gostariam de se separar nesse momento. Até hoje. Mas ali, nesse caso específico, não. Tinha alguns grupos. Ah, entendi. Quem era? O grande mentor era ele, Monteiro Lobato. Só faz coisa boa, Monteiro Lobato, né? Ele deixou documentos e relatos sobre o desejo de independência dos paulistas. Em 10 de agosto, depois de um mês de conflito, o famoso autor enviava uma carta emocionada a Valdemar Ferreira, um dos líderes da Revolução, na qual apresentava um balanço da crítica situação que se encontrava São Paulo, observando ao seu amigo que há o que a boca diz e há o que o coração sente. Minha boca diz que todos nesse momento dizem, mas o meu coração, e talvez o de São Paulo inteiro, sente que vai escrito nas tiras anexas. Para ele, os paulistas só tinham 2 caminhos: hegemonia ou separação. Pois é, né? Monteiro. Falando sobre a guerra em si, o Vale do Paraíba foi o principal teatro da guerra. A ideia era tomar a cidade de Resende e se juntar às tropas mineiras para tomar o Rio. Mas na verdade ali se tornou um palco de combate contra mineiros e cariocas. A cidade mineira de Passa Quatro, que fica ali na Serra da Mantiqueira, e as paulistas de Cruzeiro, Areia e Silveiras eram palcos de combates intensos. O uso de artilharia era pesado. Toda a região dos Corse Cardoso, né? Exatamente. Porém, com cerco a São Paulo, as tropas constitucionalistas não tinham como se abastecer. As tropas federais tinham mais homens, armas e mantimentos. Aos poucos, os paulistas começaram a recuar em todos os frontes, do Vale do Paraíba, de Mogi Mirim, que faziam fronteira ali com Minas, e Tararé, na fronteira com o Paraná. As cidades de Campinas, Guaratinguetá e Aparecida foram intensamente bombardeadas pela Força Aérea. Em meados de setembro de 32, as condições econômicas do estado de São Paulo eram precárias, dado o cerco militar e o isolamento comercial. Além disso, as cidades do interior do estado estavam sendo paulatinamente invadidas pelas tropas de Getúlio Vargas, e a capital paulista cada vez mais ameaçada de ocupação militar.
A asfixia comercial era em grande parte causada pelo bloqueio ao Porto de Santos. Os comandantes do exército constitucionalista, durante os 3 meses de conflito, tinham a expectativa de um ponto de inflexão no curso da guerra, de modo a saírem do cerco militar para reassumirem a ofensiva e, enfim, cumprir o objetivo do movimento armado, que previa a deposição do governo provisório, então presidido por Getúlio Vargas. Porém, com sucessivos reveses no campo militar, político, diplomático, econômico e logístico, os comandantes das forças constitucionalistas resignaram e pediram um armistício ao governo provisório para iniciar as tratativas para a rendição. Botaram o rabinho entre as pernas. Basicamente. Basicamente. Ciente da iminente derrota militar, o comandante supremo do Exército Constitucionalista, o general Bertoldo Klinger, e os comandantes-geral da Força Pública de São Paulo, o coronel Herculano de Carvalho e Silva, obtiveram um armistício e se engajaram na negociação para o fim definitivo do conflito com o general Pedro de Aurélio de Góes Monteiro, comandante militar do Destacamento Leste e representante do governo provisório. Alguns dias depois de negociação, no dia 2 de outubro de 1932, na cidade de Cruzeiro, foi enfim assinada a rendição e, consequentemente, dado por encerrado o conflito. Voltem para casa, paulistas. Voltem para casa. Ao fim desse combate todo, com exceção dos membros da Força Pública de São Paulo, os principais líderes civis e militares do movimento constitucionalista foram enviados para o exílio em Portugal. Entre os paulistas, as baixas são estimadas em mais de 1.000 mortos. Ainda que o número de baixas por parte do governo provisório nunca tenha sido divulgado, um testemunho de um adido militar norte-americano que, após percorrer os locais de batalhas, estimou em 1.050 mortos e cerca de 3.800 feridos. Então morreu mais ou menos a mesma coisa dos dois lados. Dos dois lados. Após o conflito, apesar da vitória militar do governo federal provisório, Getúlio Vargas foi pressionado pela coalizão política e militar que o apoiou a fazer um esforço de pacificação nacional para a normalização política e econômica do país. As concessões do governo provisório foram de ordem política e econômica, as quais incluíram São Paulo. O Banco do Brasil, então autoridade monetária na época, assumiu as obrigações do bônus de guerra emitido pelo governo de São Paulo durante o conflito, para prevenir uma crise econômica de liquidez no país. O general Valdomiro Lima, interventor de Vargas, foi recebido com hostilidade, porém se rendeu às elites. Fez concessão de moratória para o pagamento de taxa de 2% sobre as mercadorias importadas, a liberação de combatentes presos, a suspensão da censura à imprensa e a preservação da maior parte dos delegados de polícia em seus postos. Os cafeicultores paulistas ficaram felizes e tinham a taxa que eles sempre queriam desde o início. Sempre quiseram, né? Que situação. Em 1933, com a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, os paulistas se acalmaram de vez. Vargas já havia se rendido economicamente aos cafeicultores e agora, com uma nova Constituição à vista, a paulistada poderia relaxar. A oligarquia, no final, conseguiu o que queria desde o início. Os ricos no Brasil sempre Nunca conseguem perdem. o que quiser. Sempre ganham. Não acontece. Mesmo perdendo, eles ganham. É impressionante. Apesar da derrota militar, as lideranças paulistas consideraram terem obtido uma vitória moral e política. É por isso que tem feriado em São Paulo nessa data. O general Bertoldo Klinger demonstra isso. Ao entrarmos no solo paulista para assumir o comando supremo, declarei que desembainhava a minha espada em continência à lei. Fomos obrigados a uma rendição incondicional para poupar São Paulo a todo o Brasil dias mais amargos ainda. Mas fizemos triunfar a nossa ideia, a volta do país ao regime constitucional. Obrigamos o governo a realizá-la. E conseguindo nosso objetivo, podemos mais uma vez dizer que a santa guerra em que São Paulo e Mato Grosso se bateram pelo Brasil livre contra o Brasil escravizado, o vencido venceu o vencedor. É muito ego, né? É muito. Os caras têm um feriado pra comemorar uma derrota. Tem isso. Mas os gaúchos também têm, em defesa dos paulistas. Eu sei, mas é um resumo. O resumo desse episódio é esse. Paulista criou um feriado pra comemorar uma derrota. Uma derrota, mas assim, em termos, né? Porque os ricos continuaram ricos. Não importa. Eles perderam. E essa é a história da Revolução Constitucionalista de 1932. Quando a burguesia fez um escarcéu, meteu o louco da Constituição para conseguir benefícios e no final se deu bem, às custas de muitas vidas e uma guerra civil no país. E São Paulo ainda comemora isso como se tivesse sido algo incrível, sendo que a Constituição iria acontecer querendo ou não São Paulo. Já estava marcada. Talvez tenha sido um dos maiores estelionatos políticos da história do Brasil. E aí, Camila, já conhecia bem a história do MMDC, 1932, São Paulo acima de tudo? Já conhecia porque estava lá no estudo para o vestibular, né? Mas Verdade. faz alguns 20 anos que eu não me deparo com esse tipo de conteúdo.
Então achei muito bom relembrar. Eu tinha aula de OSPB e o MMDC, eles sempre tinham um capítulo à parte, eles eram considerados realmente muito heróis. Eu cresci sabendo que eles eram heróis de São Paulo, mas depois você descobre que MMDCA. Eu preciso dizer que no começo, quando eu vi a MDC, eu confundia com o termo matemático MDC, que é o mínimo denominador comum, né? E aí eu achava que a rua em São Paulo era sobre isso, no começo. E aí seria. Eu achei que era. Eu falava, nossa, São Paulista é um bicho estranho, né? Coloca o nome de rua de termo matemático. E só depois que eu fui me tocar que, na verdade, era o MMDC da Revolução Constitucionalista. Isso. E eu descia lá, quando eu vinha de Curitiba para São Paulo, tinha um ponto de parada meio ilegal da Cometa na rua MMDC, que era onde eu descia. Normalmente tinha um ponto de táxi lá. Então conheço muito bem essa rua. Butantã. E engraçado que, sim, boa parte da minha família vem ali do Vale do Paraíba, né? Meu pai nasceu em Silveiras, boa parte da família é de Cruzeiro. E meu avô participou da luta por São Paulo. Ele era apesar de ser um carioca. Ele era um paulistano convicto? Não, ele era carioca, um paulista de Volta Redonda. Ele era um Tarcísio. Ele era um Tarcísio. Só que ele não pegou em armas, ele era aviãozinho. Ele só levava comunicação entre a base em Cruzeiro até a subida da serra em Passa Quatro. Olha só, você tem um avô envolvido nessa vergonha. Eu tive, e aí ele sempre, nas histórias que ele contava, assim, tipo, ele detestou tudo isso, assim, achou tudo uma desgraça, mas ele não teve muita opção, ele tinha que servir de alguma maneira. Eu imagino que devia haver uma pressão real sobre os homens nesse momento. Sim. É isso. Ele achava tudo uma grande imbecilidade, e que de fato era. Na verdade era só para os ricos ficarem mais ricos, né? Sim, minha família não participou porque nós estávamos lá no Grande Paraná. Olha aí. Então é isso, agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim. De operações na ocasião, por parte de Minas Gerais, consistiu em montar um arco de resistência em torno dessas montanhas para enfrentar os paulistas que estavam estacionados e acampados sobre o túnel da Mantiqueira. Por que sobre o túnel? Porque o túnel era um ponto altamente sensível que fazia ligação entre Minas e São Paulo. Recadinhos. Camila, se alguém aí quiser doar ouro pelo bem de São Paulo e quiser contar pra gente, como faz? Dá pra nós, que aí a gente... Verdade, melhor. A gente pode repassar, talvez, para algum esforço de guerra que possivelmente exista no futuro. Olha aí. Tá? E aí você manda o ouro por e-mail para o contato@muitopior.com.br. Só? Normalmente assim, para você mandar o ouro. Agora, se você quiser falar com a gente de outra maneira, você também pode usar uma das nossas redes sociais, o Facebook, Twitter ou o Instagram, ou pode deixar um recado no Spotify ou no YouTube. Olha aí. E nos recadinhos a gente começa pelo Facebook, deixar um salve pro Renato Alves, que apareceu por lá. Lá no Twitter a gente teve a Gisele Silva Romin, a Kelfinha. Camarello. Aí não dá pra... O bot da Hilda Hilst também curtiu a gente. O bot da Hilda Hilst? Exatamente. A Bárbara Scaramboni, a Helenara Stein, o Ricardo Cravo e o nosso querido Cláudio Schubert. A Helenara até retweetou a gente, dizendo excelente o episódio da Hilda Hilst. E a Gisele Romin falou lá que grande episódio, casal. Adorei saber mais sobre ela. Abraços. E também o Marcos, no episódio do Operação Satyagraha, falou igualzinho a Lava Jato. A diferença é que a Operação do Marreco visou exclusivamente a esquerda, alinhando o discurso com a grande mídia e nos dando o Bozo de presente. Ganhamos o Bozo. Lá no Instagram, a gente teve no episódio da Hilda Hilst, o Tom do Pin Nada Oficial, falando ainda tem o livro dela que você me deu. Fui eu. Olha aí. Olha só, eu não... Pra vocês provarem como eu gosto de Hilda Hilst faz um tempo, eu até dei de presente livros, ok? O Ronaldo Rede falou que não conhecia, mas agora ele vai conhecer. E a Brígida 0611 falou, olá, vou procurar saber mais sobre ela. E é uma nova figura pra mim. Obrigada. Olha só, estamos realmente divulgando literatura aqui nesse podcast dessa vez. E o Marcos Lázaro Prado, ele, no episódio do Pornografia dos anos 90 e 2000, ele falou, tudo bem, anos 70, mas isso conta como paródia? Aí ele mostra um vídeo do, se eu não me engano, acho que é Banana Mecânica, um filme do Carlos Imperial, dos anos 70. Muito conta como paródia. Conta. Também deixar um salve pro Ricardo Cravo, pra Naná PJ16,
pra Lagosta Beach, pra Jane Souza 86, a Kelfinha também apareceu por aqui, Thaís Brilhante, Cefel Souza, o Alessandro Soares, o Cláudio Santos, o Leandro Noronha F, Pianovais, Victor Faria SN, a Helenara, o Tonopim que a gente já falou e o Banheiron Podcast. Banheirão Podcast. E lá no Spotify a gente teve a Isha Valente falando: legal uma vida livre, né? Sobre a Hilda Hilst. Legal uma vida livre. Tento deixar minha filha fazer o que ela gosta. Ela já quis ser escritora, pintora, atriz, podcast, pedreira e jardineira. Depois de ouvir Bedecilda, eu amo a Isha. Beijo lindo. Bedecilda é um nome terrível, gente. Bedecilda é difícil. A Regiane Prevot falou: amei o episódio, já ouvi 3 vezes. Olha aí. Camila contou, explorou muito bem a história de Hilda, que merece mesmo ser contada e recontada. Parabéns pelo episódio. Obrigada, mas a gente não diz para as pessoas ouvirem 3 vezes. É demais, né? Um pouco, sei lá. A Tânia Alexandre falou: já tinha ouvido falar da Hilda, mas não conheceu sua história. Gostei muito. Quando sua mãe se separou do seu pai, vieram morar na minha cidade Santos. Namorou um crush da minha infância, o Tony Curtis. Olha, tinha um crush no Tony Curtis. A Helenara Stein falou: muito obrigada por trazer Hilda nessa manhã gelada de Porto Alegre. Gosto muito dela, passei um tempo ajudando a Casa do Sol. Uma mulher fascinante, valeu mesmo. Que incrível, Helenara, que você tenha ajudado a Casa do Sol. É um bom lugar para se ajudar mesmo. E a Panarello falou: eu tenho um causo envolvendo Hilda Hilst. Hahaha. Se eu tomar coragem, mais tarde vou de áudio. Adorei a pauta, adorei o episódio. E os comentários tipo: herdeira, né? Você que fica comentando, herdeira, né? Herdeira. Nossa, manda um áudio, por favor. Panarello, cria coragem. Vamos. E aí, você tem mais algum recadinho? Também temos um Marcos Lázaro Prado no episódio da Hilda Hilst. Ele falou: olá, sou Prado, do interior de São Paulo, mas não sou olha aí. Mas não sou herdeiro de fazendeiros de café não, viu? Mas já fui confundido com um quando eu fui fazer minha tese de doutorado. Falei com o presidente da Prado Chaves, a empresa que no passado controlava todas as fazendas de café da família Prado. Em dado momento da conversa, o sujeito me perguntou: de que ramo da família você é? E a Iva respondeu: do lado de Piracicaba, pobre. Acabou a conversa aí. Olha aí, olha o preconceito. Então, eu tenho esse recadinho do Marcos Prado, que talvez seja pobre. Não sabemos se ele está enganando a gente ou não. Não pode ser, de repente não é cafeicultor, mas é de cana de açúcar, que também é forte no interior de São Paulo. Sim. Deve ser dos Prado também. Será? Olha aí. Eu conheci um Prado que na verdade é cafeicultor também. É o marido de uma cliente minha. Rico. E também temos lá no Instagram a Ede Yokubo, que mandou um recadinho pra gente, e a Caroline Sala, que também mandou um recadinho pra gente. Um anexo. Olha aí. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.